muitas são as indignações, as revoltas, os questionamentos e tudo mais. Quando a gente fala sobre a potência que é o Brasil, que deveria, né, ser ainda mais, e que não é bem usufruído, né, nossos recursos naturais, nosso potencial, enfim, nossa localização geopolítica e tudo mais. E uma parte, né, nos leva muitas vezes a questionar, realmente, o Brasil deve continuar como está ou deve se separar? Né? De modo geral, eu acredito que o Brasil tem muito a se desenvolver no quesito de continuar unido, né? Porque quando a gente for olhar na evolução, IDH e tudo mais, o Brasil está evoluindo, passou mas está evoluindo. Porém, vai depender da autodeterminação, né? Da questão dos interesses de cada grupo e de vários fatores que, às vezes, separando, poderia vir, né, a melhorar. E em algumas regiões, alguns estados que querem isso, com certeza teria muito a acrescentar, como a região sul. Muitas vezes tem gente que fala, é egoísta, é isso ou aquilo, mas, gente, é uma autodeterminação. Se a gente for pensar assim, o Uruguai não seria um país ainda, né, estaria ainda pertencendo ao Brasil, a gente não seria um país, a gente ainda estaria pertencendo a Portugal e assim por diante. Faz parte do processo da humanidade, né, a civilização está se transformando, né, tanto que existe o Brasil que existe hoje por conta disso. Por essa questão da independência, por essa questão de junção de territórios, né, de anexações e tudo mais. Partindo disso, em questão de tamanho, o Brasil é, né, um dos 5 países por aí maiores do mundo. Em população, também está nessa faixa, 5, 6, até um tempo atrás, né, permaneceu por um bom tempo, só que agora já está se aproximando do 10º, por aí. Mas, enfim, é um país que tem diferenças consideráveis, não é tão grande, porque, né, vamos dizer assim, devido à sua colonização em processo, a questão da cultura, tem suas diferenças culturais, claro, né, nas regiões e tudo mais, mas é um pouco próximo, né, ao cristianismo, tudo direitinho, não é igual a Rússia, que é um país imenso, mas a população é menor, mas é dividido em muitas repúblicas. A China, que se for tirar as regiões autônomas, a China também não é lá, também, né, enfim, tem muitas divisões. Os Estados Unidos, ele é grande, mas, né, em território contínuo, o Brasil ainda é mais. Os Estados Unidos também é muito dividido, né, tem o Alasca, o Havaí e os outros territórios. O Canadá, ele já é grande também, né, o segundo, se não me engano, o terceiro maior país, mas a população é menor. E onde eu quero chegar com tudo isso? O Brasil, dentro dos países maiores, né, todos tem muitas divisões. Os Estados Unidos é um assim, que é um pouco mais unificado, porém tem muitas ilhas, tem o Alasca e tudo mais. E tirando os Estados Unidos, vem o Brasil, que é um país que tem mais uma ideia de unidade. Porém, mesmo assim, há grandes diferenças, né, nas regiões. E principalmente na questão das regiões geoeconômicas. Né? Porque além dessas 5 divisões, norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, né, tem as regiões geoeconômicas, norte, nordeste e centro-sul. Né? Tem até um pouco de preconceito, algumas pessoas dizendo a Cuba do Sul, né, que, enfim, o norte e o nordeste, principalmente o nordeste. O norte, por conta da questão política, né, quando a gente vê os gráficos, a gente vê muito essa divisão. Porque nesse período, né, em que o PT ele vem tendo essa garantia de poder, o Nordeste, né, voltou em peso. A gente teve também a questão do Norte, só que o Norte, aos poucos, né, foi começando ali a se separar um pouquinho, né, tem os estados, se não me engano, Roraima e outro estado, Rondônia, se não me engano, que já vai se desprendendo um pouco. Mas a gente tem também outros casos que começaram até a votar no início, próximo ao PT. O Nordeste estava ainda votando no PSDB, por aí votava mais, enquanto o Rio Grande do Sul já votava no PT, né. Minas Gerais, como praticamente aqui decide, tem o voto importante também no PT. Enfim, ou nos outros, né, como o Bolsonaro, quando foram eleitos. Mais importante, a gente tá avaliando essas eleições e todo o processo, as divisões, pra gente poder entender também a importância de uma futura separação. E essa questão que acontece de que quando tem essas federações, né, e tudo mais, onde uns estados, onde junta todas as arrecadações e aí depois vai redistribuir, e alguns estados recebem menos, a lógica de se esperar é o quê? Eu não sei como funciona em outros países, né, a gente teria que ter um estudo mais avaliado, como nos Estados Unidos e tal, mas como lá, a maioria dos estados, eles provavelmente são autossuficientes, né, e tudo mais, acredito que não tenha tanto essa confusão como tem aqui no Brasil, né, onde muitos estados do centro-sul, principalmente do sudeste, né, de São Paulo e do sul, acaba, né, se eu não me engano, do norte e nordeste, não sei se é Amazonas e Pernambuco, que são os estados que ainda conseguem receber, não sei se recebe só um pouquinho a mais, ou ainda recebe um pouquinho a menos, eu sei que são os estados mais equilibrados nessa questão. Enfim, muitos estados da região centro-sul recebem muitas vezes menos, né, do que arrecada. Isso gera muita revolta, e a gente se colocando num lugar, por mais que a gente tem que olhar pro outro lado também, né, do quanto o sul, ele foi privilegiado, a gente, claro, também não foi a utopia, chegou aqui, recebeu nas mesmas maravilhas, mas teve a divisão de terras, tudo bonitinho não, né, mas enfim, mas foi o povo também, a sua cultura, mas é bem diferente você receber, né, enfim, todo o processo da imigração que teve no sul. E fora que as pessoas que moram, né, na região nordeste e norte servem como mão de obra, né, para as demais regiões. Mas claro que deixando certas questões é de importância, né, haver essas divisões mais próximas da realidade das pessoas, né, das pessoas viverem em um país com uma ideia mais de unidade, né, porque se a gente parar pra pensar, cada pessoa é um mundo. Então, os territórios eles têm que ser pequenos para poder atender a realidade, para o governo ser do perfil da população, porque países como o nosso, tem vezes que uma parte, vamos supor, quando é o PT governando, uma boa parte da região mais ao sul não gosta. Quando é um Bolsonaro da vida, ou enfim, ou candidato mais à direita, o do norte não gosta, né, da região mais norte e nordeste. Então, né, por essas outras questões, porque questões, o cristianismo meio que dá uma ideia de unidade no nosso país. As outras questões culturais não é tão grandes assim. Essa questão da política, né, é realmente da gente aprender a votar independentemente de esquerda e de direita em candidatos qualificados, mas é muito complexo isso, porque cada, né, vamos dizer assim, sociedade dentro do Brasil, né, em certos níveis, estão em tem um nível de compreensão. Aí a gente pegando os movimentos separatistas que já teve desde o início da história do Brasil, né, ali, a região norte você vê que já vem em peso, né, com a República do Grã-Pará, a República Trabalhada, né, o Maranhão, a República, a Federação do Equador, né, a República da Bahia, as Províncias Unidas de Minas Gerais, a República Rio-Grandense, né, que agrega junto com a Juliana, e o restante do Brasil. No caso, né, províncias, ou enfim, República de Minas Gerais, essa do Rio-Grandense com a Juliana, a da Confederação, né, do Equador, a Grã-Pará, essa parte do Uruguai, né, que era a antiga Cisplatina, algo do tipo.
Então, trazendo para o molde de hoje, né, a gente já tem anexado o Acre, que antes não tinha, e a questão também do Amapá, grande parte ali do Mato Grosso do Sul, né, naquela região que, né, o Paraguai perdeu, querendo mais terras, acabou ficando com menos, no final das contas. A gente tem algumas oposições. Já de cara, né, a gente dividir pelas 5 regiões, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Dividir, por cada estado ser um país é bem difícil, porque realmente muita gente fala que já dividindo por regiões, a influência geopolítica já vai diminuir no Brasil, né? A importância do Brasil é isso, a questão geopolítica. E já dividindo em regiões, já tem uma geopolítica, assim, já vai ser um pouco fraca, imagina cada estado. E a maioria dos estados não vai ter tanta condição assim. De início, dividir por regiões e aí depois, né, vem dividindo. No primeiro momento, pode ser pensar Norte, Nordeste e Centro-Sul, né? Pegar ali as 3 regiões, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Sendo que, ou dividindo normal, 5 regiões, nessa divisão normal, o Sul certinho, pode também pegar ali o Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em alguns movimentos separatistas, né, Rio de Janeiro tá separado só, já até de Vitória, mas enfim. Só que Rio de Janeiro, Vitória, Minas Gerais e o Centro-Oeste é até bom por acesso, né, ao mar do Centro-Oeste, então aí as regiões acabar todas vão ter esse acesso ao mar, é muito importante isso. São Paulo sozinho, ele pode ser essa potência, mas também pode perder também essa potência toda, então vindo agregar com o Sul e Mato Grosso do Sul, ou juntar o Centro-Oeste e o Sudeste, né, é importante também. O Sudeste seria, se fosse pelas regiões atuais, dentro do Sudeste, né, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, esses os estados assim, mais diferenciados, porque os outros é mais próximos, né, à realidade. E aí vem o Centro-Oeste, que o Centro-Oeste poderia agregar também Rondônia e Tocantins, né? O Norte continuaria ou do jeito que estava, ou perderia esses dois, ou agregava o Maranhão também. O Nordeste seria esse, ou perderia, né? Maranhão. Dentro do Nordeste, dava pra fazer também o Nordeste, a Bahia, né, a gente se baseando, tá vendo como a história se repete, né? Se baseando nos movimentos anteriores. A Bahia, o Maranhão com Piauí, e os demais estados, né, do Nordeste. E aí pode o Norte, nessa parte do Norte, que, né, tem uma ideia de dividir Norte e Noroeste, esse Norte e Noroeste também poderia vir a ser países diferentes. E eu já vi até de uma separação que fala sobre a questão do, acho que é Cone Sul, que pega, se eu tô enganado, eu acredito que não é só o Sul, parece que é o Centro-Sul do Brasil, né, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina. Tipo, a formação de um país. Sendo que a ideia é bom, assim, tipo, o Mercosul, né, criar parcerias econômicas. Porque se o Brasil se dividisse, fazia essas divisões, por exemplo, e criava uma união, né, porque vai continuar essa proximidade e essa importância das trocas comerciais. E fazia a união, né, de todos desses novos países. E quando dividisse esses países, poderia ser também estilo União Europeia, né, dividir e cada estado ou cada região ali ter sua própria constituição e tal, e fazer suas parcerias. Ou separar cada região e fazer só mesmo comercial, uma parceria comercial, e dentro de cada região, o Nordeste, ali cada estado, vir e ser também, vamos supor, independente, a região Sul, a independente Centro-Oeste, o Sudeste, o Norte, e dentro de cada região fazer, tipo, uma União Europeia, e aí, dentre as regiões, fazer um estilo, né, Mercosul, né, mais mesmo econômico, ou até melhor, né, um modelo melhor, para fortalecer, porque a ideia é fazer esse separatismo, mas ao mesmo tempo, continuar o estreitamente de laços mais no sentido econômico, ou das regiões próximas, né, algumas uniões estilo, nesse caso, da União Europeia. Do mais, é importante a gente fazer essas reflexões para buscar o melhor caminho para o Brasil. E aí era recomeçar de novo, a região Norte e Nordeste, né, iriam aprender a ter um pouquinho melhor, a ser mais independente. E a região Centro-Sul, né, e eu parei de reclamar tanto, eu só fico com medo um pouco de estar no Nordeste e de ser entregue, porque infelizmente, né, o coronelismo, não sei nem pronunciar direito, a cultura coronealista, enfim, coronelismo, ainda é muito presente, e essa questão está muito presa, né, ao PT e tudo mais, né, por mais eu sendo de esquerda, né, por ser de esquerda, acaba tendo muito essa preocupação, essa instabilidade, né, muitos gargalos que nós temos durante nosso processo, né, histórico, social. No Nordeste é bem complicado. O Norte tem essa questão de isolamento, né, mas para a população ser menor ainda não é tão profunda como o Nordeste, mas o Nordeste tem muito potencial, né, com as energias limpas renováveis e tudo mais, mas aí tem a questão da seca também do semiárido, é muito complicado. Mas enfim, é isso. A ideia é refletir, e você, o que é que acha? É melhor separar, melhor junto, qual o melhor modelo, qual modelo você daria, e ficamos para as próximas reflexões.